Eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e estou aqui hoje para mais uma edição da nossa importante Escola Bíblica Dominical. Nós temos nesta videoaula o privilégio de estudar a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Estamos estudando a lição de número 30 hoje. O estudo de número 30, cujo tema é o alicerce que sustenta a família cristã. Neste estudo, vamos tratar da estabilidade e a segurança do lar. Nós vamos estudar a lição que está registrada entre as páginas 137 e 139 desta revista. Gostaria de, antes de seguir em frente, ler o texto que está proposto pelo autor desta lição, o pastor Cioli, como base, referência bíblica para o nosso estudo. Afinal de contas, embora estejamos usando uma revista como direcionamento para o nosso estudo, a grande verdade é que a escola é fundamentalmente bíblica e, portanto, não podemos fugir da poderosa palavra de Deus. Pelo contrário, ela deve ser a nossa referência de fé e prática. E a palavra do Senhor nos diz, no texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quando nós pensamos em família, nós pensamos num grande desafio, porque a família, ela começa com o casamento, é o que a palavra de Deus nos ensina e é o que a sociedade tem estabelecido há milênios. O casamento, ele é a união de duas pessoas que não pensam igualmente, mas que se unem no mesmo propósito. Eu gosto sempre de dizer que o casamento, ele não anula a nossa individualidade, mas sempre descarta, ou pelo menos deveria descartar, o individualismo. E quero explicar esses dois termos. A individualidade é aquilo que se refere ao que é particular, ao que é meu. Vem de um radical latino, que é a expressão indiviso, que é aquilo que não pode ser dividido. Mas quando nós pensamos em individualismo, nós pensamos naquilo que é particular, porém num contorno pejorativo, num sentido pejorativo, porque a ideia aí é a ideia do egoísmo, é quando eu só penso em mim mesmo. E isto não pode dar certo em se tratando de família, não pode dar certo em se tratando de casamento. Aliás, por falar em casamento, eu queria mencionar aqui duas expressões que a palavra do Senhor nos ensina e tem a ver exatamente com a união desses dois elementos que estabelecem o casamento, ou por que não dizer a união conjugal. A palavra do Senhor, nesse mesmo texto de Efésios, no capítulo 5, mais especificamente no versículo 23, associa a figura do homem na família, o homem no casamento, à figura de Jesus Cristo, evidentemente guardadas as devidas proporções. E a palavra do Senhor aqui nos diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 23, pois o marido é cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Interessante que esse texto pode sugerir erroneamente, se mal interpretado, evidentemente, a ideia de que o homem se sobrepõe em relação à mulher. A ideia de cabeça traz a reboque a ideia de que o homem tem mais poder do que a mulher dentro do casamento. E esse é um equívoco, porque nunca foi proposição de Deus estabelecer desigualdade dentro de casa. Pelo contrário, Deus não quer que o casal rivalize, que o casal estabeleça uma dinâmica de rivalidade de poder. Pelo contrário, Deus sempre propôs no seu coração que tanto o homem quanto a mulher
fossem igualmente valorizados, porém, naturalmente, com papéis diferentes. E é por isso que a palavra aqui aplica esse entendimento da figura do homem à figura de Jesus Cristo. E eu já vou explicar porque o apóstolo Paulo se utiliza desta analogia, digamos assim, desta comparação entre o homem e Jesus. Porque a expressão que aqui foi traduzida por cabeça, tanto no que diz respeito ao homem, quanto no que diz respeito a Jesus Cristo, é a expressão grega kephalé. A palavra kephalé pode ser traduzida por 3 termos possíveis. Nós podemos traduzir por um termo que está relacionado à ideia de poder, Senhor. Nós podemos traduzir por um termo, digamos assim, neutro, que é cabeça. E nós podemos traduzir por um termo que tem a ver com líder. E é importante frisar que quando o apóstolo Paulo aplica a expressão grega kephalé a Jesus Cristo, está falando de Senhor. Porque, de fato, Jesus Cristo é o Senhor da igreja. E ele tem a prerrogativa de determinar os caminhos da igreja. Mas, quando se aplica à figura do homem, a expressão kephalé traz a ideia de líder, que é aquele que coordena um projeto, o que não significa que ele tenha mais poder, pelo contrário, ele terá, na verdade, mais responsabilidades, e nós veremos isso mais adiante. Agora, nós não podemos pensar apenas na ideia do homem. E eu gostaria de me remeter a uma passagem bíblica do Velho Testamento que se encontra no livro de Provérbios. Esse texto, aliás, os 2 textos não estão sendo sugeridos pelo autor. Eu os trago aqui nesta parte introdutória a fim de esclarecer o entendimento da figura do homem e da figura da mulher dentro deste relacionamento familiar, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. E no livro de Provérbios, no capítulo 14, há um versículo, especialmente o versículo de número 1, que se aplica à figura da mulher no que diz respeito a esta dinâmica conjugal, e eu poderia até ampliar mais, esta dinâmica familiar. E aqui a palavra do Senhor, neste livro da sabedoria, nos diz assim, Provérbios 14, 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, com as próprias mãos a derruba. O que o sábio chama aqui de mulher sábia é a expressão hebraica rokman, ou dependendo da versão, kokriman. Esta expressão, ela significa habilidade, ela significa inteligência e ela pode também ser traduzida por uma expressão conjunta que tem a ver com uma ideia importantíssima, que é a da experiência de vida. Note o que esses 2 textos nos ensinam, que quando nós pensamos na ideia que se refere ao casamento e à família como um todo, nós estamos falando de papéis que se dividem em responsabilidades, que se desdobram em responsabilidades. Enquanto o homem coordena o projeto e é responsável por fazer esta engrenagem funcionar, por dar suporte para que tudo esteja funcionando bem, supervisionando este projeto, igualmente importante é o papel da mulher, que com sabedoria, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, trabalha com sua habilidade para favorecer o funcionamento desta engrenagem familiar. Então não existe um mais importante do que o outro. Pelo contrário, na verdade, eles se complementam, o homem e a mulher. E, infelizmente, a sociedade machista, que durante milênios, eu poderia dizer sem medo de errar, reinou sobre a sociedade, esta visão machista fez o homem, fez a mulher, fez o ser humano entender que o homem deveria ter mais poder do que a mulher, deveria ter mais voz do que a mulher. Esta é uma interpretação completamente equivocada do texto bíblico, porque eu tenho aprendido, e esses 2 textos, eles corroboram esta verdade, que a dinâmica da família, a família como um todo, ela não se estabiliza no conforto dos privilégios, mas no confronto das responsabilidades. Guarde isso. Uma família nunca vai se estabilizar quando houver privilégios para A em detrimento de B, ou privilégios para B em detrimento de A.
A família sempre se estabilizará na medida que houver a igualdade, na medida que houver papéis bem desempenhados, responsavelmente desempenhados pelos integrantes desta família. E isto não vale só para o homem, não vale só para a mulher, isto é para marido e esposa, mas vale também para os filhos. Não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria nos ensinado em sua carta, em seu texto que lemos agora há pouco, à igreja de Éfeso, que nós precisamos compreender que os filhos devem respeitar os pais. E os pais, por sua vez, não devem jamais provocar a ira de seus filhos. Bom, nós vamos dar sequência a este estudo e eu gostaria de seguir de imediato para o primeiro tópico desta lição. E este primeiro tópico tem por ideia o seguinte título: Jesus Cristo. Você pode até pensar que é diminuto, resumido, mas eu diria que não. A expressão Jesus Cristo por si só já significa muita coisa e nos dá base aqui para estudar uma série de coisas que merecem a nossa atenção, especialmente porque a proposta do autor aqui, e eu concordo com ele em gênero, número e grau, na abordagem que faz, é aplicar a figura de Jesus Cristo como este alicerce para uma família estável, uma família abençoada. E o texto que o autor sugere neste tópico é o texto. São dois, na verdade, mas nós vamos de imediato pegar o primeiro texto, que é a passagem de Hebreus, no capítulo 13, que é o último capítulo do livro de Hebreus. E nós vamos ler aqui o versículo de número 8, que a palavra do Senhor acentua assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu queria destacar aqui 3 palavras importantíssimas. A primeira palavra aqui que aparece é a palavra ontem. Esta palavra é uma palavra grega. Esta palavra é a palavra ektas. Esta palavra, ela significa aquilo que ficou no passado. Então, quando nós nos referimos a esta expressão no grego, nós estamos pensando naquilo que está relacionado ao histórico. E o que esse texto está dizendo é que na história, Jesus está marcado como alguém que fez diferença e naturalmente se tornou referência. Quem faz diferença se torna referência. E é isso que o texto está indicando. Na medida que esse ektas, isto é, este tempo passado, este ontem, aquilo que já foi, aquilo que já se passou, está sendo lembrado, é porque se tornou uma referência. E Jesus é assim, uma referência na medida que ele marcou presença no passado e estabeleceu uma ordem, uma dinâmica de vida e de relacionamento com a humanidade de maneira sui generis. Mas existe uma segunda expressão aqui, que traz a ideia de presente, que é a palavra semeren, ou semeron, melhor dizendo. Esta palavra grega é a palavra que pode ser traduzida por hoje. Sabe o que significa dizer isso? Que o nosso Deus não é um Deus que ficou no passado. Jesus Cristo não é um Deus do passado. Jesus Cristo é um Deus que permanece em nós, no presente, agindo com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor, com a mesma dinâmica, com o mesmo poder que demonstrou no passado. E aí é bom lembrar que no passado, e a referência que nós temos aqui é o Velho Testamento, a velha aliança, a antiga aliança, Jesus Cristo estava na criação, Jesus Cristo estava de forma extraordinariamente presente na condução do povo pelo deserto, porque Ele é o próprio Deus. Então, aliás, o Evangelho de João fala sobre isso já logo no primeiro capítulo, nós estudamos isso aqui em lições passadas e você certamente que estudou comigo vai se lembrar. Quem não estudou, fica aí a dica, pode procurar as nossas primeiras videoaulas e você vai aprender bastante sobre isso. E é interessante que o texto aqui está dizendo que Jesus não mudou. Pelo contrário, no presente ele continua atuando de maneira extraordinariamente poderosa como ele o fez no passado. Evidentemente ele pode mudar as estratégias, ele pode mudar a dinâmica da sua atuação,
mas isso não significa dizer que ele é outra pessoa, que ele diminuiu o poder. Não, pelo contrário, ele permanece firme e agindo exatamente com a mesma condição de mudar a história da humanidade como ele o fazia no passado. Então ele não serve apenas como referência, mas ele serve também como presença em nossa história de vida. E aí o versículo apresenta uma terceira palavra grega, que é a palavra aionas, que é a expressão que vem de aion, palavra grega aion, que é a palavra era, e aionas, que significa aquilo que é perene, que é eterno, que é infinito. Então, o que esse texto está dizendo é que o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Ele nunca mudou e jamais mudará. Isto nos traz um importante entendimento, que é o entendimento da imutabilidade. Este é um princípio que se refere a Jesus Cristo. Aliás, este é um atributo que Jesus Cristo reúne em sua existência, em sua essência. Ele é imutável, ele não muda, ele permanece o mesmo. O seu amor é o mesmo, o seu poder é o mesmo, a sua pessoa é a mesma. E a sua intenção em transformar a nossa história esteve presente no passado, está presente nos dias contemporâneos, nos dias atuais e estará presente em nosso futuro, evidentemente, se nós nos lançarmos a Ele. Então, esse princípio da imutabilidade. Por isso, Ele é a pessoa mais indicada para servir como alicerce, como base para construir a casa da nossa família. E aqui quero usar essa expressão casa de maneira análoga, porque eu não estou me referindo à construção, às paredes, os tijolos, o piso, o teto, não. Eu estou me referindo às pessoas, a casa no sentido de família, de lar. Ele é este alicerce, que pode nos ajudar, inclusive como ele mesmo nos ensina no Evangelho de Mateus, na conclusão de um importante sermão, o Sermão do Monte, no capítulo 7, quando ele compara aqueles que ouvem a sua palavra àqueles que constroem uma casa sobre a rocha, diferentemente do insensato, que são aqueles que constroem a sua casa sobre a areia, e que, portanto, segundo a proposta de Jesus Cristo, não dão ouvidos à sua voz. Então, nós precisamos trazer Jesus para dentro de nossa casa. Tem me preocupado com o fato de que muitas famílias querem levar seus filhos, o seu casamento para a igreja, mas se esquecem de que o mais importante é trazer a igreja para dentro de casa. Não é tão importante você estar na igreja com a sua casa, se a sua igreja não está dentro da sua casa. Não faz grande diferença se você vai a Jesus e não traz Jesus consigo para dentro do seu lar, compreende? Então Jesus precisa reinar em sua palavra, Jesus precisa reinar em suas ações, Jesus precisa reinar em cada ato desta família que constrói sua trajetória sobre a face da terra, começando lá no passado, dando continuidade no presente e seguindo para o futuro. Só alguém imutável pode nos sustentar diante das tempestades da vida. Como o texto, repito, de Mateus 7, lá na parte final, da conclusão do Sermão do Monte, explica que pode acontecer numa casa. Ela está sujeita a enfrentar tempestades. E se esta casa estiver sobre a areia, ela não vai se sustentar no meio da tempestade. Os ventos vão jogá-la ao chão. A inundação dos rios pode assolar esta casa e destruí-la completamente. E é isso que tem acontecido em muitas casas. Há um segundo texto que foi proposto aqui pelo pastor Cioli, o autor desta lição, que merece a nossa atenção, e ele está no Evangelho de João, no capítulo 14, mais especificamente o versículo 6. Você provavelmente conhece esse versículo de cor. E eu quero me valer deste versículo, naturalmente orientado, norteado por esta lição, e ele vem bem a calhar, porque falar em Jesus
como alguém imutável é também falar em Jesus como alguém que pode fazer diferença em nossa história de vida. Então preste atenção. Aqui nós temos a seguinte palavra. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. A nossa história precisa passar por Jesus. E aí quero me valer da primeira expressão aqui que Jesus usa para se referir a si mesmo. E ele diz: eu sou o caminho. Esta expressão aqui é a palavra grega rhodos. Esta palavra grega rhodos significa caminho, estrada, mas pode ser traduzida também pela expressão jornada, que tem a ver com um tempo de empenho, de trabalho, de vida, de família. Quero fazer uma pergunta a você, e me perdoe a indiscrição. Na jornada da sua vida, na jornada da sua família, você tem se estabelecido como alguém que passa por Jesus? Isto é, em cada decisão que você toma, você passa por Jesus? Você busca a direção do Senhor? Você tem procurado naquilo que você decide para a sua própria existência a palavra de Deus? Jesus é mesmo o caminho da sua existência? E aí nós chegamos a uma segunda palavra aqui. E essa palavra, ela resolve uma série de questões dentro de casa e fora dela também. Jesus se refere a si mesmo como sendo a verdade. E esta expressão aqui é a expressão aletheia. A expressão aletheia é uma expressão que pode ser traduzida por verdade, como de fato foi na palavra, mas eu gosto da expressão que tem origem no sentido original, sem sombra de variação. Sabe o que significa isso? Que Jesus Cristo, ele não vai decepcionar absolutamente ninguém. Não tem sombra de variação em Jesus. Pelo contrário, você pode ter tranquilidade absoluta de que ele é a verdade. Ele não estabelece para a sua história uma farsa. Aliás, há muitas famílias vivendo de aparência. Nas redes sociais, todos estão sorrindo, mas por trás das câmeras, todos estão sucateados, chorando, destruídos e detonados. Tem muitas famílias que são de fachada, ou seja, são uma grande farsa. Mas a Bíblia está dizendo que se você passar por Jesus, além de ter uma jornada sustentada por Ele, você terá a verdade. Você terá uma história sem sombra de variação. Fantástica esta expressão. E aí ele usa uma terceira expressão para se referir a si mesmo. E ele diz: eu também sou a vida. Esta é uma palavra que eu gosto muito. É uma palavra diminuta no grego, a palavra zoe. Esta palavra zoe, ela significa vida, como você já viu aqui traduzido, mas eu gosto da expressão existência. Sabe o que a palavra existência quer dizer? Que há consciência, que há um projeto em curso. Só existe aquilo que tem existência. Só existe aquilo que está em curso, aquilo que está em funcionamento. E existem famílias que não têm vida. Pelo contrário, elas não estão funcionando. Elas não estão em curso. Pelo contrário, elas estão aos trancos e barrancos, né? Elas não têm uma existência propriamente dita. Nestas casas, muitas vezes, a comunicação inexiste. O amor inexiste, o cuidado inexiste. E o que Jesus Cristo resolve por nós e para nós no âmbito familiar é exatamente o contrário. Ele quer dar existência, sentido à nossa vida. E é por isso que Jesus se diz vida. Ele diz: eu sou a vida. Em mim há existência de verdade. Em mim você não estará vegetando como muitos estão. Em mim a sua família não estará vegetando, mas estará viva. Ela terá alegria, ela terá paz, ela terá esperança para dias melhores. E isso me traz uma expressão que reúne as três. A ideia que eu e você não podemos perder de vista, que é a expressão segurança. Eu e você em Cristo
nós literalmente experimentamos segurança. Então guarde isso no seu coração. Chegamos ao segundo tópico desta lição: amor manifesto. Eu queria, antes de dar sequência, ler um texto da palavra do nosso Deus, que foi proposto pelo autor, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. Esta é uma passagem bastante interessante e que tem, assim, ensinamentos fantásticos para a nossa existência. E eu quero ler a partir do versículo 3, que é a sugestão, é o direcionamento da lição, até o versículo de número 8. E aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte sobre o amor: e mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Já vimos isso? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Uma versão mais antiga diz: o amor jamais acaba. Nós temos aqui a expressão amor, que aparece várias vezes no texto e, aliás, é o norte desta passagem bíblica. É o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando versava sobre os dons, e ele dizia que o amor era o dom supremo. E é interessante que ele usa aqui uma expressão grega, que é a palavra grega agape. E aí quero só fazer uma observação. Muita gente diz ágape, mas no grego original a expressão correta seria agape, porque agape traz a acentuação na segunda sílaba. E aí você precisa fazer esta entonação na segunda sílaba. Feita esta observação, sigamos em frente. A expressão agape é a expressão grega para amor incondicional ou amor sacrificial. Esse amor se aplica bem a Deus. Aliás, ele é o amor que só faz sentido em Deus, que se entregou para nos salvar, para mudar a nossa história, como João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor é assim. E o que o apóstolo Paulo está sugerindo aqui é que a nossa história de família seja permeada pelo amor. E, para tanto, nós precisamos contar com o amor que vem de Deus. Ele é a base para um relacionamento seguro em âmbito familiar. E é interessante que o mundo grego antigo concebia pelo menos mais duas outras formas de amor. Nós temos o amor filia, que alguns chamam de filéu. Esta expressão filia em grego é a expressão que traz a ideia de amor fraternal. É o amor que eu sinto por você, é o amor que eu sinto pelos meus irmãos, pelos meus amigos, é o amor que eu estabeleço na igreja, é o amor fraternal. É o amor que tem a ver com compartilhamento da vida. Mas existia também uma terceira forma de amor, como eu disse, eram mais dois, e a terceira forma é o amor grego eros, que, embora tenha sido bastante desgastado no que diz respeito à sua concepção ao longo dos últimos anos, no mundo grego antigo a ideia de eros era o amor romântico. É o amor que eu sinto pela minha esposa, Sabrina, e por ninguém mais, graças ao bom Deus. Sou monogâmico, como a palavra de Deus tem me ensinado a ser. E nós precisamos entender que esse amor é importante. Ele completa o homem. Já conversamos disso no início, né? Então são três concepções que são extremamente importantes e eram extremamente importantes no mundo grego antigo. Agora preste atenção. O que você não pode perder de vista é a ideia de que tanto o amor fraternal quanto o amor romântico, isto é, o amor que o homem sente por sua esposa e vice-versa, a esposa sente por seu marido, essas duas configurações de amor precisam estar baseadas na primeira, que é o amor agape, que é o amor incondicional, sacrificial. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Quando nós nos relacionamos com Deus, e quanto mais próximos de Deus estamos,
melhor a nossa família se verá no que tange ao amor, porque a família estará sempre baseada no conceito de Deus e não no conceito humano. O amor eros, o amor romântico, ele é falho. Ele pode, volta e meia, se enfurecer, mas o amor ágape jamais, porque esse amor não se orgulha, esse amor não está preocupado com os próprios interesses, esse amor não está preocupado em ter razão, esse amor está preocupado até, pelo contrário, em fazer um sacrifício pelo bem-estar do outro. Quem pode fazer isso? Só quem está em Jesus. E é por isso que Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, estabelece para nós um padrão de existência. Então a família, ela precisa estar solidificada em Jesus. Caso contrário, uma tempestade vai jogá-la ao chão. Chegamos, enfim, à terceira e última parte do nosso estudo, o tópico de número 3, que traz como ideia a expressão responsabilidades. O autor da lição traz o texto de Efésios capítulo 5, nós já lemos esta passagem aqui, pelo menos parcialmente, e eu não quero lê-la mais uma vez para cansá-lo, embora faça votos que você o faça a partir desse momento em que encerrar a aula virtual, esta videoaula. Mas eu queria frisar algumas coisas importantes. Quando nós pensamos em responsabilidade, nós pensamos em papéis. O homem, a mulher, os filhos devem exercer seu papel nesta engrenagem chamada família. Se alguém deixar a desejar, as coisas realmente vão se perder. O homem é, especialmente segundo o que a psicologia nos ensina, a representação da lei dentro de casa. O que significa dizer isso, pastor e psicólogo Marcelo? Quer dizer que o homem é a representação do limite. Quem impõe, quem deve impor limite dentro de casa é o homem. Esse é um papel do homem, do pai. Caso ele não consiga desenvolver e desempenhar este papel dentro de casa, acontecerá um fenômeno que, na verdade, se configura como uma distorção da personalidade humana. E isso pode ter efeitos dramáticos que se referem à sexualidade dos filhos, que se referem às atitudes, ou melhor, à atitude na vida dos filhos. E aí acontece o que a psicologia chama de assujeitamento, ou seja, é a negação do sujeito. Esse radicalzinho A aí, não é? Este prefixo, melhor dizendo, A, no radical, traz a ideia de negação. Então, quando nós pensamos nesta visão de assujeitamento, nós estamos pensando em alguém que não se tornou sujeito e precisaria se tornar. É por isso que nós temos filhos despreparados para a vida, não sabem lidar com dinheiro, não sabem lidar com responsabilidades, porque falta limite dentro de casa. E é o pai quem tem essa responsabilidade, segundo o que a psicologia ensina e segundo o que a palavra de Deus ensina. Eu poderia até dizer que a psicologia corrobora o que a palavra de Deus diz. A mulher já é diferente, a mãe. A mãe traz consigo a responsabilidade de desempenhar o papel da afetividade. Uma mulher traz consigo os traços da delicadeza. E a afetividade tem que estar presente na sua existência familiar. O que significa dizer que esta mulher, ela vai cuidar das questões básicas desta casa. Se lembra lá do início, quando nós lemos o texto de Provérbios 14, em que eu me referi à expressão hebraica Hokman, que traz a ideia de habilidade, inteligência, experiência de vida? Pois é, a mulher vai de maneira hábil a conduzir esses relacionamentos. A mulher insensata, não. Ela provoca a ira dos filhos, ela provoca o marido, ela cria um turbilhão de problemas dentro de casa. Infelizmente, há muitas mulheres cristãs, servas de Deus, tornando a sua casa um inferno. Elas são, como o livro de Provérbios diz, são mulheres rixosas, não rinchosas, porque rinchar é aquilo que o cavalo faz, não é? Eu não sei rinchar, não sou cavalo, graças a Deus por isso. Mas eu estou falando de rixosa, que vem de rixa, de rivalidade. Tem mulheres estabelecendo rixa dentro de casa, isso é da ordem do problema.
E aí nós temos o papel dos filhos, que segundo o apóstolo Paulo diz, é se submeter à autoridade dos pais, receber deles o ensinamento e gozar do seu respeito. Porque se os filhos forem capazes de respeitar essa dinâmica familiar, toda essa casa viverá em harmonia. A minha oração é que você entenda de uma vez por todas que a sua casa é um presente de Deus. Então, entregue a sua família ao Senhor. Antes de fazer esta gravação, me permita o testemunho pessoal, eu fui à sala da minha casa e percebi que a sala estava acesa, querendo economizar em tempos de pandemia. Eu fui apagar a luz quando me surpreendi ao ver a minha filha mais nova, de apenas 12 anos, fazendo a sua devocional. Ela estava lendo a Bíblia, ela estava orando, ela estava buscando a Deus aos 12 anos de idade. Mas a minha filha não aprendeu isso na escola. A minha filha não aprendeu isso na rua. A minha filha tem aprendido isso diariamente dentro da minha casa. O que você tem ensinado aos seus filhos? Confusão? É isso que eles vão construir em sua trajetória de vida. Distanciamento de Deus? É isso que eles vão construir ao longo de sua trajetória. E como nós já vimos, quanto mais distantes deste alicerce que é Jesus, mais vulnerável a nossa família será. E aí as tempestades vão literalmente jogá-la ao chão. Não incorra neste erro, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.